Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gleice Castilho, talvez você ainda não me conhece ou muitas pessoas que nos seguem, já viu os nossos vídeos, já fizeram algum curso conosco, não sabe ainda a minha história de como que até mesmo nasceu a Gleice Essência ou por trás da Gleice Essência a Gleice Castilho, tá? Eu vim de uma infância muito complicada, muito difícil, onde a minha mãe, sou filha de pais, né, separados, meu pai abandonou minha mãe muito cedo, então minha mãe teve que cuidar, né, de nós, eu e meus irmãos. Nós fomos criados sozinhos por ela trabalhava até em 2 empregos, nós pagávamos aluguel, então foi uma infância muito complicada, nós fomos privados de muitas coisas, né, e outro dia até estava conversando com o meu irmão, a gente estava lembrando, né, que a gente não tinha mochila escolar, a gente carregava os nossos cadernos em saquinhos de arroz. Então, nós fomos lembrando da nossa trajetória. Eu falei assim, olha, vou contar a minha história, porque as pessoas precisam saber, né, a nossa origem, de onde nós viemos. Muitas das vezes a gente chega, aparece na sua tela assim, rapidinho, e fala assim, não, vai dar certo, é difícil, mas com que autoridade que eu tenho para falar isso para você? Então eu quero que você entenda, porque eu tenho essa autoridade para falar para você pelo processo que eu passei, e é isso que eu quero mostrar para você. E nessa adolescência muito complicada, essa minha infância, né, muito difícil, eu ficava assim pensando com a minha mãe, falando, gente, vendo minha mãe, eu nem tive tempo para curtir a minha mãe nunca teve tempo de ensinar um para casa para mim, para o meu irmão, era nós dois para fazer tudo, era nós dois que cozinhávamos, era nós dois que arrumava a casa, era um cuidando do outro, sabe? Até que a minha mãe, né, conheceu o meu padrasto e logo em seguida ela também teve a minha irmã, e o meu padrasto, ele era garimpeiro, então ficava muito fora, né, muito longe. Aí minha mãe, ao invés de 2 filhos, né, que a minha mãe cuidava, ela passou a cuidar de mais uma menina, e quem cuidava da minha irmã era eu e meu irmão, nós que fazíamos tudo, dava comida, levava em médico. Então assim, logo, desde assim, uma infância que nós tivemos muito complicada, nós aprendemos também a ter responsabilidade, porque a gente cuidava um do outro da nossa maneira, mas nós cuidávamos, né? Então foi passando os anos, foi passando os tempos, né? Depois, né? Eu fui me tornando adolescente. Nessa minha adolescência, foi uma adolescência muito complicada, muito difícil, e, né, eu me envolvi com muitas coisas, com muitas pessoas, e foi me apresentado, né? Eu deixei me envolver com as drogas, bebida, né? Gostava muito de dançar, e sempre tinha, naquela época existia aqueles passinhos, som, né? Então eu fui deixando me levar, nós morávamos em determinado bairro, logo em seguida nós mudamos, né, para um outro bairro, que é o bairro que hoje eu moro. Minha mãe veio, mas o meu padrasto e meu irmão, eu ainda fiquei para trás um pouquinho, e passado alguns tempos eu pedi minha mãe para mim vir, minha mãe deixou, voltei lá para casa dela, e logo foi ficando mais difícil ainda, porque os meus envolvimentos, né, com as drogas, bebida, em sair, foi dando muito trabalho para minha mãe. Passados uns determinados tempos, eu conheci o pai das minhas filhas, e logo em seguida eu engravidei muito cedo. Os meus pais, muito conservador, principalmente, né, o meu padrasto. Então naquela época, há 43 anos atrás, uma pessoa que engravidava sem casar na adolescência, para a família, para os vizinhos, né, era coisa de outro mundo. As pessoas, né, falavam, meu Deus, né? Então o meu padrasto não aceitava, e por não aceitar a minha gravidez, né, ele me colocou para fora, e eu fui morar na rua grávida, sem entender o que eu ia fazer, porque os pais delas também moravam na rua, ele também não tinha casa, então ele também era usuário de droga, né? Então ele não tinha casa também. E nessa minha gravidez, no começo, até que eu não senti tanto, porque eu trabalhava em uma casa de família, e nessa casa de família eu comia, né, essa dona me deixava lavar as minhas roupas. O meu irmão, nessa época, ele vigiava carro, e ele arrumou esse serviço para mim, dessa dona, que é de um dentista, que ele lavava o carro. Então eu fui trabalhar lá. Quando passou uns dias, eu falei para ela que eu estava grávida. Ela chama Dona Nicéia, eu não posso esquecer. E eu falei com a Dona Nicéia, eu tô grávida e eu não tô tendo mais como ir para casa. E ela falou, não, então você fica aqui, você lava suas roupas aqui, você come aqui. Mas até então ela não falou para mim dormir lá, nem nada, né? Deixar eu dormir lá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então o que aconteceu? Eu comecei, né, a ficar no serviço, almoçar, lavar as roupas, tudo belezinha, mas e na hora de ir embora?
para onde eu ia embora. Porque até então o pai das minhas meninas, ele ficava, né, nessa vida louca e à tarde, à noite, né, ele tomava conta de uma obra. Só que esse pessoal dessa obra, eles não podiam deixar eu dormir lá nessa obra, mas ele conversou com esse pessoal depois de um tempo, né, e pediu para mim dormir lá, e não foi possível até então. Então o que eu fazia? Eu saía do serviço da casa da dona Nilceia e ficava rodando para baixo, para cima, né, para um lado, para o outro, e assim, o jeito que eu tinha de me aliviar desse sofrimento todo, dessas coisas todas que eu passei, e às vezes era eu beber, né, e tentar me distrair de alguma forma. E nesse decorrer desse processo que eu passei, eu conheci muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas boas que me ajudaram, sabe? Tem muitas que hoje já não estão mais aqui, tem pessoas que já foram embora. Mas que passaram na minha história. E não tem como eu esquecer, quando lembro da minha história, eu lembro dessas pessoas, né? Uma delas também foi, eu posso estar esquecendo, foram muitas pessoas, mas algumas a gente lembra, né? Marcou muito, que é uma que eu falo que é minha irmã, a Miriam, né? Ela é minha amiga, a Fizinha, porque a Fizinha, ela deixava eu dormir na casa dela, mesmo que o marido dela não queria. A Dejinane é filha dela, que eu falo que é minha irmã também. Então, assim, ela deixava eu dormir, deixava eu tomar banho, deixava eu comer. Tem a Dila também, que me deixava todo dia de noite, ela me trancava lá numa construção escondida do marido. Então, Nilson, se agora você não sabe, você vai saber. Você estava construindo a sua casa, eu dormia à noite, a Dila me trancava grávida, me trancava e me soltava de manhã, me trancava e me soltava de manhã. Só que foi passando um tempo, ela foi ficando com medo de eu passar mal à noite, né? E depois ela falou assim, Gleice, o que eu vou fazer? E eu não contei pro pai das minhas meninas que eu tava, que a minha mãe, assim, que eu tinha saído de casa, que meu padrasto tinha me colocado pra fora de casa, então ele me levava até na porta de casa, eu fingia de conta que entrava e a hora que ele saía eu ia pra pracinha da Glória. E foi assim por diversas vezes, encontrava com ele, fingia que entrava pra casa, quando ele saía eu subia pra pracinha da Glória e lá eu sentava até o dia amanhecer, esperando, porque foi ficando difícil, porque a dona Nilceia foi embora. Ela foi embora e eu perdi o meu emprego. E o que eu ia fazer mais da vida? Mas eu sempre tive muita disposição, eu sempre tive muita vontade de ajudar, de querer fazer as coisas para as pessoas. Então eu chegava nas casas de algumas pessoas de manhã cedo, despistado, aí já ajudava a lavar uma vasilha, porque logo em seguida da vasilha, ajudava na casa, eu sabia que tinha um almoço. E foi assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazendo? E nesse decorrer dessa história toda, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que assumir, né, a minha filha de verdade. Eu fui largando essas coisas, né, fui largando as bebidas, eu falei, não, eu tenho uma menina dentro de mim, eu tenho uma filha, é minha filha, e mesmo que eu não tinha condição nenhuma, eu falei, não, é minha filha, essa eu quero levar até o fim. E isso foi me colocando, foi me amadurecendo, né, foi me levando para outra trajetória, e até que então esse dono dessa obra, a dona Dalma e o seu Ismael, começou a deixar eu dormir lá na obra, que o pai das minhas filhas, ele tomava conta, né? Então, aí o que eu fazia? Eu entrava para essa obra, tipo assim, umas 11 horas, mas saía, tipo assim, antes dos peões chegar, 5 horas da manhã. E lá era lá que eu tomava meu banho. Aí eu ligava a mangueira de noitaço mesmo, era tipo umas 11 e pouquinho, a gente ligava a mangueira, eu tomava meu banho e eu deitava em cima daquele monte de saco de cimento, uma tábua por cima, e eu dormia ali em cima daquele saco de cimento. Quando tava dando quase na hora do pessoal dos peões chegar, eu tinha que sair correndo, aí eu ia ali pra pracinha do Iria Diniz, ficava sentada esperando até o dia clarear, e o dia não clareava. Eu falei, meu Deus, nunca vi um dia demorar a nascer, igual eu queria que, né, ele nascesse rápido. Aí essa minha amiga, né, que eu falo que é minha irmã também, a Miriam, e ela pegou e começou, e eu ia lá pra loja dela, ela tinha uma loja, né, de jogo de bicho, a gente ficava lá conversando, ela comprava uma Mitex pra mim, e a gente ficava conversando até que ela, depois, passado um certo tempo, eu pedi ela pra mim ficar lá na loja dela. Falei, Miriam, você podia me deixar aqui? Ela, não, eu te tranco isso aqui, você passa mal aqui dentro. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu queria sair da obra, porque eu levantava muito cedo e ia pra lá um pouco tarde, e nessa gravidez toda eu posso contar no dedo as vezes que eu cheguei e comi um prato de comida.
a dona Geralda, dia de domingo, ela chamava eu e o pai das minhas meninas para dar a gente prato de comida. Ela que dava pra gente. Se não era só pão com salame, refrigerante, pão com salame, refrigerante, era o que dava para ter. Então, essa minha filha mais velha, hoje ela tá com 24 anos, ela veio numa fase mais difícil da minha vida. Ela foi privada de muitas coisas. Quantas vezes eu queria comer alguma coisa, eu queria pensar alguma coisa, não tive tempo de comprar nada para ela, nada, roupa, nada. Tanto que eu fui ganhar ela, eu não tinha uma fralda, eu não tinha nada dessa menina. Nem assim, as roupas direito para mim estar indo para esse hospital. Eu cheguei na casa de uma amiga minha, que é a Shirley, e a Josi e a Dê. Aí eu falei assim, olha, eu tô passando mal, e eu preciso ir, vamos comigo no Santa Helena. E a Shirley me levou, e lá o médico falou assim, olha, você vai ter que ficar aqui, você já tá com 6 centímetros de dilatação, você vai ter que ficar. Mas aí eu não quis ficar, eu falei, não, beleza, eu vou descer lá embaixo, preencher os papéis e vou. Cheguei lá na construção, que até então o pai dela nessa época já estava nessa obra que eu dormia, né? Aí eu peguei e falei com ele, olha, eu tô indo pro hospital, e eu corri aqui só para avisar, e cheguei lá na Miriam e falei, Miriam, eu tô com 6 centímetros de dilatação. Ela falou, meu Deus, vai embora. Mas eu não entendia nada, eu era muito nova, eu não entendia nada. Ela falou, volta pro hospital. Aí nós voltamos pro hospital, lá eles me internaram, eu fiquei lá uns 3 dias, e que eu dei algumas complicações, fiquei lá internada uns 3 dias, e depois que a Thalita nasceu, né, o nome dessa minha filha mais velha é Thalita, e depois que ela nasceu, eu fiquei pensando, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? A gente não tinha casa, não tinha nada, mas aí o irmão dele pegou e deixou a gente construir, né, 2 cômodos dos lados da casa dele pra gente morar, só que a gente não tinha nada. Então o que a gente fez? Só colocou uma telha, todo mundo, a dona Dalma, o pessoal deu fogão, uns deram as telhas, né? Mas quando eu fui pra lá, a gente tinha cama, não tinha nada. Então eu dormia numa tábua, de novo essa tábua me acompanhava, era uma porta. Eu dormia em cima dessa porta, não tinha janela, era só uns forros, e a Thalita dormia dentro de uma banheira e tinha só um fogãozinho. Era o que a gente tinha. Piso grosso, só uma porta sem vidro, sem nada. E fomos morar ali. E ali começou muito difícil por causa dessa nossa vida, né? Meio complicada. Eu já estava liberta dessas porcariadas todas, mas ele ainda não. Então foi muito sofrimento, foi muita coisa muito difícil que até então nós passamos, e até que chegou um ponto da Miriam pegar, depois que a Thalita nasceu, a Miriam falou, vem trabalhar na minha casa. Eu ia todo dia trabalhar na casa dela, cuidar dos meninos. Então ela tem 3 filhos, que são os meus sobrinhos, e eu acompanhei a gravidez dela de todos e cuidei dos 3. Então a Emanuele, a Gabi, o Gabriel, eu cuidei dos 3 porque ela me ajudou a cuidar da minha filha. E ela deixava eu levar ela pra lá. Tinha hora que a Thalita não deixava fazer nada, porque ela chorava muito magrinha, e ela nasceu assim muito doente, assim, com bronquite, com rinite, essas coisas. Então, e a Miriam tinha a maior paciência do mundo, mas ela sabia que a gente ia comer, que a gente ia beber, que minha filha ia ser tratada bem. Então eu fui ficando ali, até que chegou um determinado tempo que o pai delas foi tomando, né, mais juízo, mais responsabilidade. Teve um senhor, né, um amigo nosso, né, e hoje em dia é irmão da igreja, conversou com ele, começou a mostrar muitas coisas. Logo depois disso, a gente teve umas 3, né, separações. Voltando atrás um pouquinho, quando a Thalita nasceu, aí ele pediu para minha mãe para me ficar lá um pouquinho, né? Porque até ele ver se levantava esse barraco que a gente já tá levantando, colocar só as telhas. Só que vou contar uma coisa para vocês, a Thalita chorava dia e noite. E o que aconteceu? O meu padrasto, tadinho, não gostava muito de choro. Aí eu saí de novo, 2ª vez para fora de casa, com a Thalita de novo. Aí falei, não, vou para essa casa mesmo, sem porta, sem nada, vamos embora. E fomos e ficamos lá, até que Deus fez uma obra. E eu estou entrando bem em detalhes para vocês entenderem que se hoje em dia você me falar assim, Gleice, como foi? Para mim não tem jeito, para mim não tem saída. Eu vou falar para você que tem. Pelo fato da minha história, você vai entender o que é o milagre, o que é o poder de Deus. Então, e fomos para lá nessa casa, ficamos lá, até que Deus entrou, né, e fez uma obra. Aí tinha um vizinho nosso nessa época, que ele arrumou um serviço para mim. O meu primeiro serviço foi camelô.
Eu saí para vender fruta, tinha uma amiga minha, ela casada com um índio, né? E ela pegou e falou assim, Gleice, ó, nós vamos trabalhar vendendo fruta. Então, muito novinha mesmo, lá no centro da cidade, na Avenida Amazonas, a Mirinha, e ela me dispôs, falou assim, Gleice, essa banca é sua, você vai vender essas frutas, nós vamos vender. Eu fico numa banca de cá, você fica na de lá. Então, eu sempre comecei a vender fruta, era banana, laranja, uva e etc. Então, a gente vendia muitas frutas. Então, eu já nasci com DNA empreendedor. Eu só não entendi o que eu ia fazer. E quando passou-se um tempo, esse nosso vizinho arrumou um serviço para mim, né? Porque a Thalita era muito nova e a gente tinha muita dificuldade, morava ainda na casa de favor, né? Dos meus cunhados. Então, eu precisava ajudar mais. As coisas eram muito difíceis pra gente. Então, ele arrumou esse serviço para mim. Meu primeiro serviço, né? Depois do camelô, aí eu entrei nesse serviço como ASG, como auxiliar de serviços gerais pela essa empresa. Trabalhei em um determinado local. E nesse local eu fiquei lá muitos anos, e Deus me abençoou muito ali, pessoas maravilhosas, né, que eu trabalhei ali, que era no TRT da Goitacazes, então pessoas muito boas. Então tinha o seu Damião e a Betânia, que eram os meus chefes, eles tinham uma paciência de Jó, mas eu também sempre tive um temperamento muito forte, viu? Temperamento bem difícil também, eles tinham a maior paciência do mundo comigo. E aconteceu um determinado tempo que eu saí do TRT da Goitacazes e eu já ia cumprir um aviso. E essa Betânia pegou e falou assim, Gleice, faltou uma funcionária, eu estava de aviso, ela falou, Gleice, faltou uma funcionária no banco e eu quero que você vai cobrir para mim lá no banco. Quando eu cheguei lá nesse banco, que é o Banco Cacique, eu cheguei lá e falei, a gerente do banco, falei assim, olha, eu sou Gleice, eu vim cobrir a falta da fulana, porque eu sou lá do TRT Goitacazes. Mas eu sempre gostei muito de limpeza, sempre gostei muito de limpar, de faxinar, isso já está em mim mesmo. E cheguei lá no banco e perguntei só ela o que eu tinha que fazer, ela me explicou, mas eu reparei que tinha algumas coisas para fazer, então bati máquina, lavei, fiz isso, fiz aquilo. No final do dia que eu tô indo embora, ela pegou e falou assim, qual que é seu nome? Eu falei assim, Gleice. Ela falou assim, de qual setor que você é? Eu falei assim, eu sou do setor do TRT Goitacazes. Ela pegou e falou assim, eu quero você aqui comigo amanhã. Aí eu peguei e falei para ela assim, não, eu tô cumprindo o aviso. Ela pegou e falou assim, olha, fala com a sua chefe que se amanhã você não for minha funcionária, eu vou rescindir o contrato. Eu liguei para a Betânia correndo e falei, Betânia, a gerente daqui do banco, ela falou, a dona Heloísa falou assim que isso, repetir para ela pegou e falou, não, se ela falou, então você fica aí. E lá nesse banco Deus me abençoou muito, muitas pessoas maravilhosas, que eu nem vou me ousar falar os nomes, que eu posso esquecer de algumas, e elas vão ficar tristes comigo, né, porque lá foi o meu canal de bênção. Eles me ajudaram com as minhas meninas, pagaram o curso que eu tenho de vigilante, foram eles que pagaram para mim. Eles me ajudaram, logo em seguida depois eu engravidei da Vitória. A Vitória hoje tem 18 anos, então é as minhas duas heranças, meus 2 tesouros na face da terra. Então eles me ajudaram a pagar esses cursos de vigilante para mim. Eu estava lá limpando, eles, Gleice, você tem um potencial muito bom. E eu conheci uma psicóloga maravilhosa, que eu não esqueço dela nunca também, na face da terra, a Bruna. E eu, por ter 2 filhas, a vida foi ficando mais complicada para mim, porque eu trabalhava todos os dias, eu não via as minhas filhas, e muitas das vezes uma pessoa olhava ela hoje, não podia olhar amanhã, porque olhar 2 crianças, né, pequenas era mais difícil. Às vezes eu tinha que sair, né, depois disso tudo Deus, né, abençoou o meu enlace com a minha mãe, que depois logo disso tudo eles entenderam, né, Deus passou na vida deles, eles entenderam, começaram, né, a me ajudar, o meu irmão Sula também, a minha irmã Nayara. Então assim, eles começaram a me ajudar muito, muito, muito. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar com essas meninas? Uma casa, às vezes eu deixava numa casa, a dona me entregava, não dá para olhar elas mais não, e por aí vai. Tinha às vezes que eu tinha que sair lá do bairro onde que eu morava, que era Nica e Vera, trazendo as minhas filhas comigo, pedindo a minha mãe para deixar elas lá depois, né, disso tudo. Deus já entrou com a bênção, com a paz, com o amor, e foi nas coisas ficando mais fácil. Eles viram que eu amadureci, então não culpo eles. Eu precisei passar por esse processo de rua, passar por esse processo de ter minha filha na rua, para entender hoje em dia quem eu sou e o que eu posso fazer de melhor, e como que hoje em dia eu posso ajudar outras pessoas em situações. Eu sei que essa hoje em dia é a minha missão.
Então, quando foi acontecendo isso tudo, eu falei assim, gente, trabalhando e aquela luta danada, que eu consegui um serviço numa loja que chama Ponto do Espaguete. Eu entrei lá como auxiliar, né, de cozinha, só é casa de produção de massa, por isso que hoje em dia eu sei fazer um monte de coisa, sei fazer lasanha, canelone, rondelli, nhoque, sei fazer tudo. Essa moça que me fichou, que é a Nazaré e o seu Elcio, tempos que eu não vejo, mas eu tenho que agradecer a Flor, uma moça que me treinou. Que eu entrei, né, sem saber de nada, e eu falo que Deus colocou anjos na minha vida. Então, muitos deles eu não vou nem lembrar agora tantos detalhes, mas eu quero que, né, que eles saibam que cada um está guardado na minha história, dentro do meu coração. E comecei a trabalhar nessa cozinha, Deus foi abençoando, fui destacando, até que eu comecei de ajudante para fazer os molhos. E Deus foi abençoando muito. E voltei atrás um pouquinho dos molhos, tá? Porque eu cheguei no banco, mas eu esqueci da parte dos molhos. Eu não quero ser injusta, porque é a minha história, eu não vou esquecer nenhum detalhe. Então, quando eu fui para esse banco, né? Depois do espaguete que eu fui para esse banco, essa Bruna, que é uma psicóloga do banco, ela falou assim, Gleicinha, mas tá, tinha a Alba também, a Cristiane, né? O seu Sérgio, um monte de gente que, né, me ajudaram muito, a Sandra, muitas pessoas, a Márcia. E eu falei, gente, é muito difícil, às vezes eu tinha que sair de madrugada, né, correndo para fazer as minhas coisas, e a correria, eu não via minhas filhas direito, um monte de gente tomara conta das minhas filhas. Cada vez ela estava com umas pessoas, mas Deus preparou, né, que eles me ajudaram a cuidar delas. E quando chegou um tempo, ela falou assim, Gleice, mas é muito complicado, você não tem tempo para ver suas filhas? Eu falei, não tem tempo, porque eu chego em casa umas 9 horas da noite, muitas das vezes ela está dormindo. E teve uma época que a gente passou um aperto muito grande, que eu fiquei 8 meses sem luz, né, e nesses 8 meses sem luz, eu chegava do serviço de noite, a gente rachava lenha, esquentava água para dar banho nessas meninas, para me fazer comida. E você sabe o que é 8 meses sem ter luz? 8 meses sem ter luz, até que uma vizinha nossa depois resolveu emprestar pra gente a luz. Então, assim, era muito difícil. Eu chegava lá no banco e às vezes eu não tinha marmita para levar, e a dona Heloísa, que era gerente do banco, ela esquentava a marmita dela e deixava o resto para mim. Ela esquentava a marmita dela, comia e deixava para mim. E ela nem entendia por que ela fazia isso. Eu nunca levei marmita, até que passou um tempo que cada um deles depois me levava para almoçar ali no Shopping Bahia. A Alba, então, pelo amor de Deus, ela vivia me levando para almoçar. Os meninos me davam os tickets para almoçar. Às vezes eu saía do banco para pagar alguma conta, para pagar alguma coisa, e eles já me davam o meu almoço para me poder comer. Então eu falo para vocês que dificuldade que a gente tem jeito pra gente sair, sabe? Deus é maravilhoso. E às vezes você fala, não, mas você fala tanto de Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu sou um resgate de Deus, eu sou um milagre de Deus. Os meus vizinhos, as pessoas que me conhecem a minha trajetória, que me via algemada, sendo presa, passando na rua, minha mãe ali, tendo que pagar advogado para me buscar. Então, sim, as pessoas que hoje me veem, elas falam assim, eu sou um milagre, não precisa dela só falar, porque eu sei que eu sou um milagre. E na minha história, eu não falo assim, eu não tenho vergonha dela, foi dela que eu vim. E quando passou esses tempos, né, que a Bruna falou, Gleice, mas você tá muita dificuldade para cuidar das tuas filhas. Ela saiu da empresa, ela falou assim, olha, para onde eu for, eu vou te levar. E eu tinha um sonho dentro de mim, que era trabalhar 12 por 36, porque eu tinha um dia para cuidar das minhas filhas, eu tinha um dia para ficar com elas. E ela me fez uma proposta, ela falou assim, olha, eu tô indo para um determinado hospital, e chegando lá nesse hospital, eu vou arrumar uma vaga para você, você topa? O hospital é lá em Venda Nova, você topa? Aí eu falei, topo, Bruninha. Aí até que então ela arrumou a vaga, aí eu saí, conversei com a Betânia, conversei com o seu Damião, pedi eles para me sair, né, da empresa, da conservadora, e fui acompanhar a Bruna. E lá a Bruna me colocou dentro desse hospital, me colocou na mão de 2 anjos, que é a dona Júnia e a dona Joana. A dona Joana, mais do que especial. Ela é uma mãe para mim, até hoje. E porque ela insistiu muito comigo, muitas das vezes eu tive muitas recaídas. Eu tive dias de ficar no fundo do poço, ela sair do hospital para ir me buscar lá na minha casa para me poder ir trabalhar, porque foi um processo de mudança muito radical na minha vida.
E ela insistia comigo e o pessoal também, então eu comecei a trabalhar lá como faxineira e Deus abençoou que tudo que eu fazia Deus destacava e eu comecei, tinha a encarregada Luzimar, nós também pegamos uma amizade muito grande e ela também falou assim, olha, se algum dia eu sair daqui eu vou falar com a Júnica Joana, que não tem outra pessoa. Aí surgiu uma oportunidade e eles me colocaram no setor de diluição de produtos químicos, né, desinfetantes, hipoclorito, essas coisas, então me apaixonei com esse mundo de química. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito bom. E me apaixonei com aquilo ali, fiquei super encantada. Depois eles pagaram um curso para mim, eu tive que fazer um curso no Senac, né? Também até mesmo de liderança, essas coisas todas. E logo em seguida da diluição, Deus preparou, eles me colocaram como encarregada nesse hospital e lá também Deus me honrou muito, só que eu tinha o meu sistema para trabalhar, era bem rígido, porque eu queria que todo mundo tivesse o amor que eu tinha, limpasse direitinho, fazia as coisas direitinho, porque da onde eu vim, para mim aquilo ali era uma oportunidade mágica, porque eu não tive aquele privilégio de trabalhar de carteira assinada, assim, num lugar assim, 12x36, como era o meu sonho, eu queria que todos tivessem a mesma intensidade para fazer a limpeza, para cuidar do setor, então às vezes a gente cobrava muito, né? E nessa cobrança, às vezes muitos aceitavam, muitos não aceitavam, mas eu fiquei ali até o tempo que Deus quis, o tempo que Deus determinou, e houve-se um tempo, né, que findou ali a minha estadia ali, e eu saí daquele serviço ali, só que essa minha chefe, ela foi para um determinado hospital, e ela me fez uma proposta, a dona Joana, ela foi para outro hospital e falou assim, Gleice, eu estou precisando de uma pessoa boa igual você, responsável igual você veio para cá para mim, para a gente treinar o pessoal, para você me ajudar aqui, e eu entrei para esse hospital. Quando eu entrei para esse hospital, eu entrei de encarregada, né, que eu já era encarregada nesse outro hospital, saí de encarregada de um e Deus preparou, entrei para esse outro hospital e lá nós desenvolvemos um serviço muito bom, porque o serviço, né, a gente implantou muitas coisas, foi muito bom lá e Deus me honrou muito, muito, muito também, e lá minha filha trabalha até o dia de hoje, essa minha filha mais velha, Deus abriu portas lá para ela também, e só que foi surgindo aquela necessidade minha de cuidar das minhas filhas, de ficar mais perto. Teve uma época que eu tive que fazer 24 horas, então eu trabalhei na Santa Casa, eu trabalhei em 2 hospitais, trabalhei em outro à noite, então eu fazia 24 horas direto, e eu falei, meu Deus, eu preciso de uma qualidade de vida, eu preciso entender melhor, e nesse meio tempo que eu fiz esse processo, fiquei nessa área de diluição, então eu saía vendendo meus produtos, fazia desinfetante, fazia essas águas sanitárias, fazia produto cosmético, eu fui me aperfeiçoando com esses cursos, eu fui me capacitando e saía para vender, não tinha medo de vender, saía para vender com que ele mais pegava de manhã cedo, umas 4 sacolas dessas bem fortes, cheia desses pets de 2 litros, cheia de produto, e saía para vender. Nessas empresas que eu trabalhava, todo mundo comprava os meus produtos, então eu comecei a me apaixonar por aquilo, e até que um dia eu vi um vídeo, né, do Peter, né, e falei, meu Deus, e vi o vídeo, falei, gente, que mundo bonito é esse? Que mundo lindo é esse? Eu me apaixonei por aquele mundo da saboaria, eu me apaixonei por aquilo tudo, pelas cores, pelos aqueles cheiros. E aí já vi meu primeiro produto que eu apaixonei, aromatizador de ambiente. Falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu vi com as varetinhas. Falei, meu Deus, o que isso fazem? Fiz o meu primeiro aromatizador de ambiente nessa loja que ainda existe. Essa loja deve ter uns 20 anos e muitos desses produtos eu compro, né, nessa loja até o dia de hoje. O pessoal de lá são uma bênção também, e lá que eu aprendi muitas coisas também, e comecei, né, a me encantar com esse mundo, comecei a me encantar, só que mesmo encantada com esse mundo todo, fazendo esses produtos, fui para uma outra empresa, né, desse hospital eles me transferiram para um outro setor, e fui trabalhar nessa empresa, trabalhando, mas mesmo assim eu não tinha contato com as minhas filhas, eu precisava de ter mais qualidade de vida, eu precisava viver com as minhas filhas, e eu vi na saboaria que eu podia fazer isso dentro da minha casa, ter qualidade de vida, acompanhar as minhas filhas, ensinar elas coisas, viver melhor com elas, e não precisava sair dentro de casa, e ainda eu tinha uma renda. Eu falei, meu Deus, isso é muito bom. Só que até então eu tinha um vínculo com essa empresa ainda, e dentro dessa empresa eu vendia muito. Eu falei, olha,
eu tô fazendo esses produtos, ainda vendo. Aí vendia lá aromatizadores, vendia sabonete líquido, vendia vela, vendia um monte de coisa. Nessa empresa, então, a dona Elizabeth, a dona Regina, meu amor da minha vida, a Denise, um monte de gente que eu não posso esquecer de nenhuma. As meninas, minhas funcionárias, que são um amor, que se não fosse por elas, eu não tinha conseguido desenvolver aquele serviço que eu consegui desenvolver lá dentro dessa empresa. Só que foi passando, a empresa enfrentou algumas dificuldades, enfrenta, né, até o dia de hoje. Então foi reduzindo de 11 especial, foi passando para 6 e foi reduzindo, até que então começou, né, tira vigilante, coloca porteiro. Eu era supervisora, né, desse setor, supervisora operacional desse setor. Então fui trabalhar nessa empresa, né, que era mesmo do hospital, uma empresa maravilhosa. Não posso esquecer do Reginaldo, do Reinaldo, perdão, não posso esquecer do Reinaldo, do Edmar, do Daniel, quem eram os meus chefes. Então, assim, quando eles me mandaram para lá, para esse setor, então eu fui, assim, muito bem acolhida, embora era uma empresa que só tinha homens, e o chefe, na época, não queria aceitar a mulher para trabalhar. E o meu chefe falou assim, olha, eu tenho uma mulher lá, eu vou trazer ela para o setor, vai dar super certo. Ela não é uma mulher comum, você precisa de ver o que é que ela faz. Ela roça, ela capina, ela faz isso. Então, eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive. Então, quando eu fui lá para esse setor, Deus me acolheu, mas eu sentia falta de algo mais. Eu queria minhas filhas, eu queria viver para elas. Eu tive uma separação, casei novamente, né? E eu queria viver algo diferente, porque eu não cuidava das minhas filhas, eu não tive isso. Eu queria algo que me proporcionasse isso. Eu descobri isso tudo dentro da saboaria, porque quando eu comecei a vender aqueles produtos, quando eu comecei a fazer os meus sabonetes, eu falei, gente, quando foi no dia 30/3/2016, não teve como mais eu escapar da peneira. A minha chefe chegou e falou assim, olha, não tem como mais, nós vamos ter que te desligar, ao invés de ter supervisor, a gente vai ter líder. Me explicou todo aquele processo, e durante esse processo, quando ela me deu a notícia, eu mantive a pose assim, mas meu mundo desmoronou, porque a gente pagava aluguel, tinha prestações para pagar, as minhas filhas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? O que eu fiz? Né? Eu já tinha me aperfeiçoado com algumas coisas, eu comecei a fazer, sabe o quê? Comecei a dar cursos em casa. Aí aparecia 5 alunas, 4 alunas, até que teve um determinado tempo que eu fui fazer um curso de vela. Me encantei com essa vela, marquei umas 2, 3 vezes, não fui, num determinado dia, como era um horário à noite, fui fazer esse curso de velas. Quando eu fui fazer esse curso de vela, eu conheci uma pessoa maravilhosa, 2 pessoas maravilhosas que estão na minha vida até o dia de hoje, que me ajudam até o dia de hoje, que estão na minha vida. E essas pessoas que me ajudaram, que é a empresa Belas Artes, eu nunca vou esquecer esse nome, não posso deixar de falar esse nome, a Belas Artes. Quando eu cheguei lá para fazer o curso de vela, conversando com um, com o outro, eu mostrei um sabonete, né, para as alunas que estavam lá nesse curso de vela, e o professor muito atento, que o Luciano é muito atento. Aí eu peguei, ele falou assim, isso é sabonete? Eu falei, eu que faço. Ele falou, você é que faz? Eu falei assim, eu dou curso na minha casa. Ele dá curso? Você faz mesmo? Comecei a mostrar algumas fotos para ele. Ele falou, olha, minha esposa vai estar aqui, acho que era no 3º dia, né, porque tinha, né, a venda dos kits que a gente já compraria para fazer, né, produzir as velas mesmo, que o curso dele é completo e já ensina, já tem material para a gente comprar tudo bonitinho, para já sair de lá fazendo as velas bonitinho. Aí eles se encantaram comigo. Aí ele me fez uma pergunta, ele é muito assim, rápido, né? Ele falou assim, se eu te colocar dentro de uma sala para você dar aula para umas 70 pessoas, você tem coragem? Eu falei, tenho coragem sim. Aí ele pegou e falou assim, olha, então nós vamos fazer uma parceria. Então, Belas Artes e Gleice Castilho, nós fomos os primeiros em BH, Contagem, região. Não existia curso de sabonete. O curso de sabonete nasceu com Belas Artes e Gleice Castilho. Aí o Luciano, nós implantamos esses cursos, ninguém dava curso aqui. Então aí nós lançamos esses cursos de sabonete, nós íamos para diversas cidades, vendíamos muito, até então que ele falou assim, Gleice, então agora tá dando muito certo, a gente vai começar a viajar. E eu conheci uma loja, né, que essa loja, eu não gostava muito dos produtos, ficava brigando, não, essa essência não é boa, essa essência não é boa, né, que é o Fernando, né, da Big Essências. Aí um dia eu cheguei pro Fernando e falei, Fernando,
aqui, eu dou curso, eu trabalho dando curso, eu tô com essa empresa, o curso dá muito bom, vamos fazer uma parceria nós dois? Eu propus para ele, vamos fazer uma parceria nós dois? Você tem alguns produtos aí, vamos fazer uma parceria, você me dá o material para me dar o curso para dar sabonete e eu divulgo a loja, eu vendo seus kits para você, vamos fazer uma parceria? Ele não acreditou muito não, porque eu já cheguei assim, ó, para ontem. Ele, para que dia que vai ser isso? Eu falei, para amanhã. Então a gente começou uma parceria, deu muito certo, muito certo. Aí, passados alguns tempos, cada um de nós trilhou um caminho, né? E quando eu falei, eu morro de rir, de vez em quando eu lembro, né? Quando eu cheguei para ele, falei, Fernando, isso vai ser benção, Fernando. Um dia eu falei para ele, Fernando, a gente tem que abrir uma sala de curso no Eldorado, porque vai dar super certo e vai ser muito bom. E a gente vendia muito os kits, a gente ensinava muito. Então, quando eu entrei para esses cursos, e era eu, a Belas Artes, e eles me forneciam o material, em troca disso a gente divulgava a loja, né? E vendia os kits também. Então Deus abençoou muita gente nessa etapa, e quando chegou um determinado tempo, que cada um, né, seguiu o que a gente tinha que, né, houve, né, eles foram para um lado, eu fui por outro, bonitinho, tudo em perfeita, né, tudo em perfeita, como eu falo, harmonia. Aí eu peguei e o Luciano pegou e me explicou algumas coisas, me falou, ele me carrega no colo até o dia de hoje, tem uma paciência comigo, me carrega no colo. Aí eu arrumei uma amiga minha, Andréia, minha amiga, falei assim, Andréia, vamos sair para dar curso comigo? Ela nem tinha necessidade de dar curso, mas eu sei que ela veio para me ajudar. Porque ela acreditou em mim. Ela acreditou nos meus sonhos e Deus foi abençoando as salas superlotadas. Se eu for contar para vocês quantas alunas que hoje têm as lojas delas, que hoje vivem da saboaria, que hoje elas saíram da depressão, quantas alunas hoje em dia, são mais de 1000 alunas, nós viajamos para muitas cidades, nós começamos porque nós fomos os pioneiros, não existia nada disso aqui, o Luciano abriu uma porta para nós que não tinha. Ninguém viu. Hoje em dia aparece, tem muito curso, mas a nossa história, a nossa essência, a saboaria, nós somos pioneiros, que nós trouxemos isso para cá e foi um trabalho maravilhoso. Então essas pessoas hoje em dia, eu tenho vários cases de sucesso, que se eu for trazer cada um para vocês, é um dos focos que a gente tem, é trazer para elas contarem para vocês a trajetória delas, para contar para vocês como a saboaria mudou a vida delas, a qualidade de vida. Eu já tive, desde dessa data que eu falei para vocês, 30/3/2016, eu tenho qualidade de vida, eu converso com as minhas filhas, eu almoço com as minhas filhas, eu posso cuidar de tudo, hoje em dia eu vivo das vendas, tenho inúmeros clientes hiper mega satisfeitos, tem um lugar que eu já exponho lá, já tem uns 3 anos, fora as vendas que eu ainda faço, fora os cursos, as vendas que eu ainda faço, as meninas que hoje em dia elas me relatam, tem algumas agora no Natal, Gleice, eu vendi XY, eu vendi N, isso é transformação. Se você me perguntar assim, conta bancária é bom, tá cheia, mas e essas vidas transformadas? Para mim é muito, 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 muito maior do que isso. Então eu aprendi, entendi a minha missão, o meu porquê, eu entendi por que eu estou aqui, por que nasceu até então a Gleice Essências. E a Gleice Essências nasceu disso, de uma história, de um processo muito difícil, mas que nós, né, fundamos a Gleice Essências, uma escola, que hoje em dia nós temos, né, os cursos, e é um curso transformador, é um curso que abre portas e muitas das vezes você pode estar aí, você pode estar empregada num ótimo emprego, ganhando um salário maravilhoso, mas quando você para e pensa, aí você vê seu filho lá de 2, 3 aninhos e fala para você, mamãe, eu fiz isso na escola. Aí você olha assim e fala assim, mas como que ele fez? Eu não vi nada disso. Eu não tenho tempo para levar o meu filho em um médico, eu não tenho tempo para acompanhar meu filho, qualidade de vida, eu não consigo mais sair com meu esposo e com a saboaria eu consegui qualidade de vida. E quando eu vi aquelas coisas do Peter, aquele mundo lúdico, cheio de cores, cheio de encanto, falei, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero viver. E eu aprendi que é fácil eu viver isso tudo. E não foi fácil de primeiro momento? Não.
Mas foi possível? Foi. E hoje em dia, com tudo isso que eu passei, se você virar para mim e falar assim, Gleice, olha, eu tô no fundo do poço, eu não tenho jeito para minha história, eu vou virar para você e vou falar assim, eu te entendo, mas tem jeito. Se você falar assim, Gleice, eu tô com um problema no meu casamento, tô saindo do meu casamento com dificuldade com isso, eu vou falar para você, eu te entendo. Se você falar para mim, Gleice, não tem jeito, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho dinheiro para nada, não tenho como comer, não tenho como fazer nada, eu vou falar assim, eu te entendo. Mas acima do meu entender, eu vou falar para você, tem jeito. Vai dar certo. Mas se você precisa acreditar, nós precisamos acreditar no nosso potencial, acreditar primeiramente em Deus. Então Deus me tirou desse mundo podre todo de droga, de nada, do zero e me colocou aqui aonde eu estou. Então Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele muda a nossa história. E o que eu quero falar para você é isso. Tudo isso que eu consegui, primeiramente por Deus e através da saboaria. É isso que eu quero falar para vocês, é a minha história, eu não podia deixar de, às vezes esqueci algum detalhe, mas é a minha história, é o que eu vivo hoje em dia, minha família tem orgulho de mim. Gente, eu era careca, olha o tanto de cabelo que eu tenho hoje em dia, olha para vocês verem a cabeleira que eu tenho, então assim, tudo que eu vivi, as minhas 2 filhas hoje em dia são, igual eu falei para vocês, o meu tesouro, o meu esposo. Então, assim, a gente tem muita coisa para conquistar, mas tudo é possível. Para tudo tem um jeito e a Belas Artes eu não posso deixar de frisar, porque eles sempre me ajudaram. E foi ela que me lançou no mercado, porque eu dava curso dentro da minha casa e eles me lançaram para esse mundão afora todo. Então, Divinópolis, Itaúna, Petrópolis, Teresópolis, Nova Lima. Então, são muitos alunos. Se hoje em dia existe esse monte de cursos por aí, todos passaram primeiramente pela gente. Então, é isso que eu quero contar, a minha história para vocês. É isso que eu quero falar. Um grande beijo, um grande abraço. Essa é a minha história, essa é a minha vida e essa é a minha essência. Por isso nasceu Gleice Essência, porque nós não só damos cursos, nós não só ensinamos produtos, nós ensinamos para você que a nossa essência, além de tudo, é descobrir o que tem dentro da gente, o nosso potencial, o nosso porquê, a nossa história. Tá? Não desista, vá em frente, você consegue e estamos juntos.